YouTube Luiz Cacereri, bora viver. YouTube Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha. A luz do sol é a luz da vida. A luz do sol é que ilumina a nossa vida. Obrigado, sol, por mais um dia. Bem, amigos do YouTube, amigos do programa Bora Viver, e vamos gravando uma série de vídeos acerca dos impactos dessa grande massa de ar polar, dessa grande massa de frio, de ar polar, de frio extremo, que se abateu sobre a agricultura brasileira. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos fazer um relato, fazer um breve relato aí sobre o que está acontecendo na agricultura brasileira e quais os impactos, dessa grande massa de ar polar, dessa grande massa de frio, de frio extremo, de geada, e inclusive com a presença da geada negra novamente, uma grande possibilidade aí da presença da geada negra atacar as nossas lavouras aí, Então, bom dia a todos os amigos do Bora Viver. Se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha. YouTube Luiz Cacereri, bora viver. Bem, pessoal, a gente está notando aí que nesse ano de 2021 a gente está tendo um inverno bastante rigoroso, um inverno bastante atípico, E a gente nota que muito disso, pessoal, é em virtude das mudanças climáticas, A gente nota aí que as mudanças climáticas, elas realmente estão causando uma revolução na nossa climatologia. E a gente está vendo aí que essas grandes massas de ar polar, essas grandes massas de frio intenso, elas têm se expandido, do sul do Brasil. Elas têm tomado aí o sudoeste do Brasil, e o centro-oeste, está chegando até no norte. A gente tem uma previsão aí de geada para a Amazônia, coisa que a gente não via aí há anos, Então, realmente, pessoal, a agricultura brasileira, ela vem sofrendo aí sérios impactos, dessa grande massa de ar polar, dessa grande massa de frio, que está se abatendo sobre a agricultura brasileira, E isso aí a gente nota que tem reflexos muito graves, Tem reflexos sociais, tem reflexos econômicos, Enfim, pessoal, é um prejuízo muito grande que é causado para a nossa agricultura, E nós vamos estar no vídeo de hoje relatando alguns desses impactos, E vamos procurar tratar esses impactos aí e tratando algumas culturas e fazendo um breve histórico, do que aconteceu e dos impactos causados nas mais variadas culturas. Porque a geada, ela não é seletiva, a geada ela pega várias atividades rurais, E todas as atividades rurais, de uma maneira ou de outra, elas acabam sendo impactadas, por essa grande massa de ar polar, esse grande frio, esse frio extremo, Essa geada, a neve. Tem geado na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense, que está parecendo o país da Europa, Uma geada realmente bastante volumosa, Uma neve bastante forte, uma nevasca forte. E então a gente está vendo aí que tudo isso causa muitos impactos aí na vida das pessoas e em especial no setor do agronegócio, O nosso setor rural, o nosso agronegócio, ele está sendo muito impactado por essas grandes massas de frio, Essas grandes massas de ar polar, Que entram pelo sul do Brasil e que ultrapassam a fronteira do sul do Brasil, chegando aí a São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, A gente nota que realmente o frio ele não tem fronteiras, O frio ele não respeita o que é sul, sudoeste, ele vai invadindo, e a hora que o frio extremo ele bate nas lavouras, o estrago ele é imediato, pessoal? O estrago ele é sentido na mesma hora, Então, pessoal, hoje o vídeo de hoje ele tem essa finalidade, A finalidade de a gente fazer um levantamento aí em cima das mais variadas culturas. Então é isso, pessoal, vamos começar aí pelo nosso milho safrinha, Nosso milho safrinha foi muito atacado pela geada, O frio extremo, o ar polar, ele entrou pelo Rio Grande do Sul e veio Santa Catarina, Paraná, e chegou no São Paulo, Minas, Mato Grosso. A gente teve milho safrinha perdido até no estado de Goiás, coisa que há anos a gente não via. E os impactos em cima da lavoura do milho, eles são tremendos, pessoal? Porque o milho, ele é a base do componente principal de todas as rações,
e a safra de milho, a safrinha de milho foi severamente impactada por essa massa de ar frio, assim como uma redução bastante grande na produção, sendo que o milho safrinha, a grande maioria das lavouras, eles não tem seguro, né? Porque ele é um milho plantado fora da época, e muitas lavouras de milho também têm seus contratos de venda, né? O pessoal faz venda antecipada. Então assim, pessoal, o pessoal está colhendo, está cumprindo os contratos, né, da venda antecipada e está segurando o milho, né? Porque o milho é uma commodity, é negociado na bolsa, e hoje eu estava vendo aí, a saca de milho já passou os R$100, né? A saca de milho já está aí perto dos R$105. Então a gente está vendo que o impacto na agricultura brasileira, devido às perdas ocasionadas pelo milho safrinha, serão assim incalculáveis, né, pessoal? Porque o milho, ele é a base da ração do porco, ele é a base da ração do frango, e o milho subindo, vai subir a ração, e subindo a ração não tem como, o agricultor ele vai ser obrigado a repassar os preços, né? O agricultor vai ser obrigado a repassar os preços, porque é o livre comércio, é o livre mercado, né, pessoal? É a livre concorrência, a lei da oferta e da procura. O produto ele diminuiu a oferta, aumentou a procura. O que acontece? O preço sobe. Isso aí é uma coisa que não tem como fugir disso. A lei do comércio é essa, né? Então a gente está notando aí que vai haver um processo inflacionário muito grande em cima de todas essas lavouras atingidas pela geada, né? Outra cultura que também foi seriamente atingida pela geada, pessoal, foi o nosso trigo, né? O trigo é uma planta de inverno. O trigo ele tem duas etapas, né? Tem uma etapa vegetativa e uma etapa reprodutiva. A etapa vegetativa até gosta do frio. O problema do trigo é na etapa reprodutiva, quando ele está soltando cacho, cacheando, né? O milho cacheando. O milho não, o trigo quer dizer, né? O trigo cacheando, ele está na fase reprodutiva. A geada fez um verdadeiro estrago aí, né? Então vai haver também uma redução na produção de trigo aí, sensivelmente, né? Outra lavoura bastante impactada aí, pessoal, é a lavoura do feijão. A gente tem notado aí que houve uma grande perca no nosso feijão, né? O Brasil é um grande produtor de feijão. O Brasil é o feijão carioquinha, que é o nosso principal, é o mais querido feijão aí, né? O feijão carioquinha, ele só é produzido no Brasil, né? E a perda foi assim bastante significativa, né? Então provavelmente aí a gente vai sentir também uma elevação de preços aí nesse grão também. E o feijão hoje, a gente sabe, né, pessoal, os alimentos eles já estão com preço bastante elevados, né, devido à pandemia. Então assim, com o evento da geada, a tendência é se agravar a situação, né? Então o milho perdemos bastante com o milho safrinho, o trigo perdemos bastante, feijão perdemos bastante. Outro setor também, pessoal, que sentiu bastante com a geada foi as nossas hortaliças, né? O setor de hortifruti granjeiros, ele sentiu bastante. A gente notou aí que essa massa de ar polar, ela acertou em cheio, né? Feriu de morte a horticultura brasileira. A gente tá vendo aí prejuízos incalculáveis aí na parte das hortaliças, né? As hortaliças, elas são produzidas na grande maioria por pequenas propriedades, e realmente, pessoal, o estrago foi bastante grande. As percas nas hortaliças, elas são imediatas. Então assim, prepare o bolso, porque o preço realmente, a tendência é subir, né, pessoal? A tendência dos preços dos alimentos é subir. A gente está prevendo aí uma forte pressão inflacionária em cima dos alimentos. E a hortaliça, né, pessoal? Toda a família brasileira, ela depende das hortaliças, né? As hortaliças fortalece aí o sistema imunológico da família brasileira. São alimentos, né, imprescindíveis aí para a vida do povo brasileiro, e que realmente foram muito afetados, né, pela geada. E a hortaliça é uma planta muito sensível. A perda da hortaliça é uma perda imediata, né? Um pé de alface é atacado pela geada aí que queima, ele já queima imediatamente aí, ele já perde o comércio dele na mesma hora. Então assim, as hortaliças, a vantagem das hortaliças é que aí com 30, 40 dias, o pessoal replanta e ela já começa a produzir de novo, né? Bem diferente de um café que vai aí 3 anos para voltar a produzir de novo, né? Então a gente nota que realmente os impactos dessa grande massa de ar polar, dessa grande massa de ar frio, de neve, de chuva congelante, né, causou um estrago muito grande na agropecuária brasileira.
A geada ela não tem mais se limitado aos estados do sul. A gente está vendo aí que com as alterações climáticas aí, cada vez mais a geada ela vem tomando conta aí do centro-oeste, ela está chegando até nos estados do norte, né? A gente está vendo falar aí nas previsões do tempo em geada na Amazônia, né? Coisa que há anos aí a gente não via, pessoal. Então realmente aí os estragos eles são bastante grandes, né? A gente está vendo aí que realmente, pessoal, o setor agropecuário brasileiro foi ferido de morte, né? Foi ferido de morte com todo esse processo, né, de frio, né? Essas massas polares, elas, via de regra, elas entram pelo Rio Grande do Sul e já no outro dia estão em Santa Catarina e já estão no Paraná. E quando você vê, ela já bateu São Paulo, já derrubou o café lá em sul de Minas. Então é muito complicado, pessoal, a situação do frio extremo, da geada. Hoje eu não tenho dúvida em dizer, pessoal, que o grande desafio da agricultura brasileira, o grande desafio da piscicultura brasileira é realmente o enfrentamento dessas grandes massas de ar polar, né? Esse frio extremo, essa geada, isso aí causa um prejuízo muito grande para a nossa agricultura. Ela pega, que nem eu costumo dizer, né, pessoal? A geada ela não é um evento climático seletivo. A geada ela vem, ela não tem porteira, ela não tem cerca, ela não tem muro. A geada ela não tem estado. A geada ela vem e a massa polar ela vem com força. A gente tá vendo aí cada vez mais essas massas polar aí, elas estão vindo cada vez mais forte. Então, pessoal, é bastante preocupante. Nós vamos comentar um pouquinho agora, pessoal, a respeito da nossa cafeicultura, né? A nossa cafeicultura realmente ela foi muito atingida pela essa grande massa de ar polar. O café é uma rubiácea, o nosso Coffee Arábia é o cafezinho preto todo dia. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. E o café realmente tem uma importância muito significativa no agronegócio brasileiro, é uma commodity. Então, pessoal, assim, a gente está vendo aí que os estragos na cultura do café são realmente aí estragos bastante significativos, né? A gente está vendo aí que realmente a cafeicultura brasileira ela foi ferida de morte aí por essas três massas de ar polar, né? Mas eu gostaria de ressaltar para vocês, pessoal, que a cultura do café, antes mesmo da geada, ela já vinha sofrendo muito com um grande período de seca, né? O Brasil está sofrendo um grande período de seca aí. Nós estamos com os nossos reservatórios de água aí com um limite bastante baixo, né? Os rios nossos estão bem secos. Então a gente está vendo aí que o problema hídrico no Brasil é bastante grande. Inclusive nós estamos com a nossa bandeira de energia em bandeira 2, né? Então é bastante preocupante, pessoal, a situação da cafeicultura brasileira. O café brasileiro foi ferido de morte aí pelas três geadas, né? Levou uma pancada de frio lá em 29 de junho, 29 e 30 de junho, já houve grandes perdas significativas, né, na cafeicultura. Depois tivemos mais uma geada dia 20 de julho, né? Que aí de novo, né, pessoal, foi outro estrago na cafeicultura brasileira. Inclusive aí o sul de Minas, né? O sul de Minas é um grande produtor de café no Brasil. O sul de Minas produz 25% do café do Brasil, né? E um café de altíssima qualidade. E realmente a geada provocou estragos significativos na cafeicultura, inclusive com a possibilidade da ocorrência de geada negra, com a eliminação de muitos cafezais, né? O café é uma planta muito sensível à geada. E quando o impacto ele é muito forte da geada, muitas vezes é obrigado a se retirar o pé de café e plantar uma muda nova no lugar, né? Então assim, pessoal, os prejuízos para a cafeicultura aí são tremendos. O agricultor mineiro, né, o cafeicultor mineiro do sul de Minas, estava saindo de uma geada, né? Ele estava com o café dele todo queimado, a recomendação técnica era se esperar, né? Se esperar para ver como é que a planta vai reagir, esperar a planta vegetar de novo, esperar a próxima chuva para ver a planta se recuperar, para ver até que ponto, né, os impactos da geada atingiram aí a nossa cafeicultura. Mas nem bem a planta nem conseguiu se recuperar, já tomou outra pancada de frio, né? Uma pancada de frio bem mais forte, bem mais violenta, inclusive com a possibilidade de geada negra.
Então assim, pessoal, é muito preocupante a situação da cafeicultura brasileira. Ela já sofria muito com um período de estiagem muito grande, levou uma pancada de frio lá em 29 de junho, 30, depois levou outra pancada de frio aí dia 20 de julho, e agora dia 29 de novo, né, pessoal? É outra pancada de frio, a planta não resiste, né? É uma planta que sofre muito com a geada. Então a gente tá vendo aí que a situação da cafeicultura brasileira é bastante complicada. O preço do café ele subiu, assim como o preço do milho. O preço do milho aí já está R$ 105 uma saca de milho, e o preço do café já está mais de R$ 1.000 aí a saca, né? A saca vem subindo aí porque o que está acontecendo com o café, né, pessoal? O café ele não está na tulha, né? O cafeicultor brasileiro ele tem um custo de produção muito alto. Então o cafeicultor brasileiro, para ter a sua lavoura produtiva, ele tem que investir na lavoura dele, ele tem que gastar dinheiro para... Então tinha muito café para sair do pé, né? Os estoques brasileiros são pequenos, já vieram até uma comissão aí do Canadá e dos Estados Unidos para verificar os estoques de café no Brasil, e realmente aí os armazéns nossos estão vazios, né? Tá aí com 25, 30% só de armazenamento. Então assim, pessoal, o café não está na tulha, o café não está na cooperativa, o café está onde? O café estava no pé. A geada queimou o pé, onde é que foi parar o café? Então o preço dispara mesmo, é a lei da oferta e da procura, né, pessoal? A gente vê que a situação da cafeicultura ela é bastante complicada, né? A gente acha que daí a importância, né, do estado de Minas ser considerado o estado do café com leite, né? Porque quando o café perde com a geada, o produtor tem o leite, né? Então muito importante nessas épocas de geada forte, que o produtor perde a sua lavoura. A gente sabe, pessoal, para formar uma lavoura de café é custoso, é caro, é um sacrifício muito grande, e para você perder é numa geada, né? Então a gente sabe aí todo o sacrifício aí. E o café é uma planta que ela vai demorar 2, 3 anos, né, para voltar a produzir de novo. Então o nosso cafeicultor, ele tem que ter uma outra atividade, né? Daí a importância do café com leite, porque quando o café ele perde com a geada, a pessoa tem o leite para tocar a propriedade dele, para sobreviver, ele vai ter que ter, né, uma propriedade diversificada, né? O produtor vai ter que ter uma outra fonte de renda, porque o café em 2, 3 anos ele não vê mais dinheiro agora com o café, né? Ele tá com o café geado, ele vai ter que arrancar o café, vai ter que plantar uma nova muda, ou vai ter que fazer uma recepa, ou vai ter que fazer um esqueletamento. Ele vai ter que fazer uma poda. A gema reprodutiva do café, ela foi queimada pela geada, ela vai virar uma gema vegetativa. Então já impactou diretamente a produção do ano que vem. Então a nossa produção de café ela vai reduzir bastante. Então assim, pessoal, os prejuízos eles são incalculáveis, né? E a receita para o cafeicultor é ter uma propriedade bem diversificada, para nesses momentos de adversidade com a cafeicultura, o nosso produtor ele possa ter renda de outras atividades, né? Pessoal, outra atividade muito impactada pela geada, pelo frio extremo, foi a nossa piscicultura brasileira, né? A piscicultura brasileira realmente sofreu um baque muito grande com essa geada, essa massa de ar frio. A grande maioria das espécies brasileiras não resistem, né? São espécies de clima quente, eles gostam de uma água de 25, 30 graus. Aí você pega aí uma semana de geada, de temperatura negativa, o peixe ele não resiste, a fisiologia do peixe não resiste. Então assim, nunca se viu na piscicultura brasileira tamanha mortalidade de peixe que nem a gente está vendo nesse inverno de 2021, né? Então assim, a piscicultura completamente abalada, né, por essa grande massa de ar polar. A piscicultura brasileira ela tem a sua base da formulação da sua ração, é o milho e a soja. O milho ele se perdeu na safrinha também. Então a gente está vendo aí que o preço da ração é o principal custo da piscicultura, é o custo da ração. E com a perda do milho safrinha, vai ter o acréscimo do valor do milho, né? O milho já está, que nem eu falei, R$ 105 uma saca de milho. Então assim, vai subir a ração, vai subir o preço do pescado. Infelizmente, pessoal, a gente está vendo que a inflação dos alimentos ela vai vir forte e ela vai pegar todas as culturas, né? Umas mais, outras menos, mas acaba que tudo é impactado, né, pessoal? Outra coisa, pessoal, que a gente nota aí, ó, que vai impactar bastante também, é a nossa bovinocultura brasileira, né? Por quê? Porque a geada veio, a geada queimou os nossos pastos, né? Queimou a pastagem, o boi ele come o pasto. O boi, a principal alimentação do gado brasileiro é a pastagem, né? O Brasil é um país rico em sol, é um país que tem bastante pasto.
Agora, com a queima da pastagem com a geada, o que vai acontecer? O produtor vai ter que tratar o gado dele com silagem, né? Com silagem, com ração. E isso aí, pessoal, vai impactar diretamente o preço dos produtos, né? Vai impactar diretamente o preço do queijo, o preço do leite, o preço da carne, né? Do boi. Então, assim, pessoal, os prejuízos para a agricultura, eles são incalculáveis, assim. São as mais variadas lavouras, né, que foram atingidas. A gente viu aí lá no estado de São Paulo a fruticultura sendo atingida. A gente viu aí produções de batata sendo perdidas. A gente viu aí milho, trigo, feijão, tudo, né, pessoal? O nosso peixe morrendo de frio. Então, assim, pessoal, hoje o grande desafio para a agricultura brasileira realmente a questão dessas grandes massas de ar polar, desse frio extremo, dessa geada. O ar polar, eu não sei como é que eu explico para vocês, mas é diferente, pessoal. Você tem um inverno, o inverno ele tem aquele frio, a gente sabe que o inverno é frio, né? Mas o ar polar, ele é uma coisa mais violenta, ele é uma coisa mais agressiva. Ele vem como se ele fosse assim um frio concentrado, tá me entendendo? É uma coisa extremamente agressiva, é uma coisa extremamente violenta. Ele tem um poder destrutivo, mas assim mas é muito maior, né? Porque a gente tá acostumado, a gente que é do sul, pessoal, nós estamos acostumados com o frio, né? Nós já temos boas técnicas aí de produções para se enfrentar esses períodos de frio, né? Só que assim, pessoal, essas grandes massas de ar polar, essas grandes massas de ar frio que entra, elas realmente causam um estrago muito grande, porque é um frio mais agressivo, é um frio mais concentrado, ele é um frio que realmente ele vem com mais força, ele queima a planta mesmo. Olha, pessoal, é de uma violência assim que a gente está notando aí, que realmente os prejuízos serão incalculáveis, né? Agora, pessoal, ainda a gente notou aí que na segunda-feira entrou a pré-frontal, né? E então na terça-feira já começou a chover e na quarta-feira já esfriou bem. E aí veio na quarta-feira para quinta a coisa evoluiu, né? E agora de quinta para sexta é onde a gente está esperando, né? Essa violência toda desse ar polar aí, com prejuízos aí incalculáveis para a agricultura brasileira. Então, pessoal, é bastante preocupante a nossa situação. A gente está vendo aí que o Brasil, ele foi aí ferido de morte, né? Por essas 3 grandes massas de ar polar. O Brasil, olha, pessoal, a geada é uma coisa muito ruim para a agricultura brasileira, para a piscicultura, isso é inquestionável. Mas se você parar para pensar, a seca ainda é pior. E isso aí eu vejo que é um grande problema, porque a seca ela está em curso, a gente não tem uma perspectiva de chuva para os próximos meses, vai estar marcando pela meteorologia aí lá para setembro, outubro, uma grande chuva no Brasil. Até lá a gente vai ter que conviver com essa seca. Os nossos reservatórios estão com os níveis bem baixos. O frio ele está em curso, né? Já tem previsões aí de novas massas de frio aí. Então, assim, pessoal, a situação para o agricultor brasileiro é de bastante atenção, é de bastante preocupação. E para toda a população brasileira, né, pessoal? É para toda a população brasileira, porque a geada vem, o produtor perde a produção dele, mas o preço levanta. Então acaba que as classes mais pobres do Brasil é as que vão sofrer mais. O lado cruel da geada é o lado cruel que ele atinge os alimentos, né, pessoal? Ele atinge os alimentos, e a inflação dos alimentos é a inflação mais cruel que tem. É a inflação que ela pega a classe mais pobre, né? Hoje a pessoa que ganha um salário mínimo aí é difícil sobreviver com o preço dos alimentos já na altura. O pessoal tem reclamado muito, pessoal. O preço dos alimentos hoje, já devido à pandemia, ele é um preço muito alto, né? A gente vê aí que as classes mais pobres do Brasil já faz mais de ano que não consegue comer uma carne de boa qualidade, né? Uma carne de primeira, por causa do preço, né, pessoal? Muito do nosso agronegócio, ele é uma commodity, ele funciona em cima do dólar, muito da nossa produção ela é exportada em dólar, e realmente a gente nota aí que o preço dos alimentos tá muito alto, né, pessoal? Tá muito caro, né? A gente tá vendo uma inflação no Brasil, é uma inflação bastante alta, né? A gente nota que o Brasil ele vive com uma economia dolarizada, ou seja, é o preço do dólar que, né, o mercado lá aumenta o petróleo lá fora, daí aumenta a gasolina para nós aqui dentro, mas nosso salário não aumenta.
Então a gente recebe em real e o nosso custo de produção é todo dolarizado, né? Então é complicado, pessoal. A situação ela é bastante difícil, né? A gente está notando aí que o Brasil ele já está numa situação social extrema, né? A gente está vendo aí que o Brasil está entrando num processo de convulsão social, né? Porque a pessoa com fome, trancada em casa, sem poder trabalhar, o preço das coisas tudo alto, né? Uma economia trancada, parada, né? O Brasil é um país que concentra muita renda. Às vezes o pessoal se engana muito. O pessoal diz assim, ah, Luiz, mas o PIB está crescendo. Não, eu concordo, o PIB está crescendo, mas é porque nós temos uma concentração de renda muito grande, né? Então você vê que poucos setores produtivos da nossa economia, eles fazem o PIB crescer, mas isso aí não evita um problema social, né? Porque poucas pessoas cada vez crescem mais e a grande maioria dos pobres, hoje você pega a distribuição de renda no Brasil, é um dos principais problemas do nosso Brasil, a distribuição de renda. Então o PIB cresce, mas a riqueza não é dividida, pessoal. O PIB cresce, mas são poucas pessoas que crescem, né? Por causa da concentração de renda, tá me entendendo? Então a pessoa diz lá, mas o PIB cresceu tantos por cento. Sim, o PIB cresceu realmente, mas a pobreza cresce junto. Quanto mais o PIB vai crescendo, mais a pobreza vai crescendo junto, porque o país não sabe distribuir renda, o país é um país que concentra muita renda. Então assim, pessoal, o país aí com a situação do jeito que está, o processo inflacionário bastante grande, né? Gasolina subiu já quase 10 vezes, né? Quase 10 aumentos já no ano. O gás de cozinha é mais de R$100 um bujão de gás, quer dizer que afeta a pessoa mais pobre, né? Já tem muito brasileiro cozinhando a lenha, já tem muito brasileiro comendo ovo, aí já faz 2 anos, não tem dinheiro para comprar carne, a verdade é essa. Pessoa trancada em casa, sem poder sair de casa, sem poder trabalhar, tá muita gente indo morar na rua, pessoal. O nosso Brasil, o PIB está crescendo e a pobreza está crescendo junto. Tem muita gente indo morar na rua. A gente está vendo aí pessoas que não eram moradores de rua, né? Pessoas que tinham o seu trabalho, tinham o seu comércio, faziam uma faxina, vendiam o seu produto lá na rua. Então assim, pessoal, a questão social no Brasil é bastante grave, né? A gente tá vendo aí criança, mulheres morando em barraca na praça, sem ter o que comer. É uma situação assim, uma tragédia social. O Brasil está caminhando para um processo de convulsão social, né? Então tem que ter bastante cuidado aí, e o setor do agronegócio, o setor rural, ele impacta diretamente nos alimentos, né? E a pessoa com fome, pessoal, a pessoa com fome realmente ela não fica em casa, né? A pessoa fica em casa se ela tiver uma geladeira bem abastecida, se ela tiver um conforto, se ela tiver um bom dinheiro no banco. Ninguém consegue ficar trancado em casa, devendo no banco, sem dinheiro para comprar comida, os filhos gritando com fome, a pessoa trancada em casa, sem poder trabalhar, sem poder... É complicado, pessoal. Aí ela chega no mercado aí, o preço das coisas tudo alto, isso aí vai levar o Brasil a uma convulsão social, você pode ter certeza disso. Então assim, a preocupação dessa grande massa de ar polar é que nem eu falei para vocês, elas impactam diretamente toda a população brasileira, elas impactam diretamente a agricultura do Brasil, né? Elas impactam diretamente o nosso produtor rural, mas elas impactam toda a nossa sociedade, elas impactam toda a nossa economia, elas impactam toda a nossa questão social também. Então é isso aí, pessoal. A luz do sol é a luz da vida. A luz do sol é que ilumina a nossa vida. Obrigado, sol, por mais um dia, e que a luz do sol ilumine a cabeça de todo o povo brasileiro. Que a luz do sol ilumine a todo o povo brasileiro. Obrigado a todos pelo vídeo e até o próximo vídeo.